Olá, pessoal. Eu sou a Sabrina, sou professora de artes aqui na cidade de São Paulo. Utilizo aí como um dos recursos a tecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Google Classroom na disciplina de artes. Para quem não conhece o Google Classroom, ele é uma plataforma que auxilia aí o professor na criação e organização de atividades, facilitando o trabalho do professor, consequentemente melhora aí a qualidade das aulas e propicia uma interação entre professor e aluno, não só dentro da sala de aula, como fora também. Eu vou demonstrar um pouquinho da minha experiência com as turmas do Fundamental 2 e do ensino médio. Para começar, eu tenho um exemplo, por exemplo, de lição de casa. A gente pode usar o Classroom para os alunos fazerem lições de casa. Esse exemplo aqui foi com a turma da primeira série do ensino médio, em que eles tinham que criar uma expressão artística, um desenho, né, como forma de trabalho, e o que foi bom, porque para facilitar, em vez de, por exemplo, marcar um dia para eles levarem isso na escola, acontecer, por exemplo, do aluno esquecer o trabalho em casa, ou muitas vezes aí no caminho, né, ele acaba amassando o trabalho, estragando. Assim que eles terminavam o trabalho em casa, eles capturavam a imagem e enviavam para mim aqui pelo Classroom. Então, automaticamente eu ia recebendo os trabalhos, e o bacana é que aí eu tenho aqui todos os trabalhos guardados, né? E eu posso também utilizar, por exemplo, fazer um comentário individual ou um comentário coletivo e devolver a nota para esses alunos. Então, é bem interessante. Outra ideia também que aí eu utilizei já dentro de uma aula, né, na sala de aula, foi com a ferramenta do Google Art Project. Né? Para quem não conhece, é uma ferramenta que disponibiliza obras de arte e visitas virtuais a museus aí pelo mundo. Logo na parte inferior a gente tem um ícone aqui que é do Classroom, né? Então você pode, por exemplo, compartilhar as informações do Art Project diretamente no Classroom para os seus alunos. Neste caso aqui, eu estava trabalhando com eles com o artista Juan Miró. Então, na aula, eu já postei lá no Classroom sobre o artista, né? A atividade que eles tinham que fazer e o link para eles entrarem no Art Project para realizar a atividade. Então, eles utilizaram iPad, celular, entraram na atividade e foram desenvolvendo isso durante a aula. E aí, conforme eles iam postando nos comentários dentro do Classroom a atividade, nós íamos ao mesmo tempo já discutindo e conversando sobre isso. Foi uma aula bem interativa que eles gostaram bastante. Também dentro do Art Project, os alunos têm a possibilidade, por exemplo, de criar galerias. Então, os alunos eles trabalharam com a questão do movimento do Renascimento e como um dos trabalhos eles criaram galerias de alguns artistas. Então foi bom também porque aí eles puderam compartilhar o link dessas galerias dentro do Classroom, né? Foi bem legal também. Eu também utilizo bastante os vídeos do YouTube nas minhas aulas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa aula invertida, foi o caso que eu fiz aqui, eu postei anteriormente o vídeo do YouTube no Classroom, já fazendo uma pergunta sobre isso, sobre o tema a ser trabalhado, que ia ser o Michelangelo para os alunos. E no dia da aula, eu já iniciei a aula entrando no Classroom e a partir dos comentários que eles já haviam postado, é que nós demos início à aula. Então também foi uma aula bem interativa e participativa. Foi bem legal também. Uma outra ideia foi a de compartilhar experiências, né? Então, os alunos do sexto ano, eles foram à exposição do Pablo Picasso, né, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo, e depois eu pedi que eles elaborassem apresentações no Google e compartilhassem isso também no Classroom, né? Então, nós iniciamos a aula, né, depois quando eles foram à escola no dia na aula de artes, nós iniciamos a aula entrando no Classroom e eles comentando sobre a apresentação deles. Foi bem legal também. Uma outra ideia também que eu utilizo bastante é o Google Drive, né?
Então, por exemplo, esses alunos também do sexto ano tiveram uma aula sobre perspectiva. Então, eles tinham que fazer exercícios de perspectiva. Então, eles utilizaram a função desenho no Drive, realizaram os trabalhos e depois enviaram aqui para mim no Classroom. Também ficou mais fácil para que eu pudesse fazer as avaliações. Também nas minhas aulas, além dos trabalhos manuais, nós utilizamos aplicativos. Neste caso aqui, os alunos do sétimo ano estavam trabalhando sobre surrealismo. Então, eles tiveram que criar colagens surrealistas. Eles utilizaram o aplicativo Pic Collage. Então, a partir do instante em que eles produziam isso no celular, no iPad, dentro do aplicativo, eles capturavam a imagem e me enviavam para mim no Classroom, né? A partir daí eu recebi essa imagem e na aula mesmo nós já comentávamos sobre isso e eles também comentavam sobre o trabalho dos outros alunos. Foi bem interessante também. Além do Pic Collage, eu utilizei com os alunos do nono ano, já na disciplina de História da Arte, o aplicativo Google. O Google é um aplicativo que cria mapas conceituais. Então, eles tiveram que elaborar mapas em relação a todo o conteúdo que eles tinham aprendido até então em História da Arte. Foi um método de avaliação, né? E aí eles criaram isso no Google e depois compartilharam comigo também no Classroom, né? E uma outra função que eu gosto muito no Classroom, que é a questão da interdisciplinaridade. Você pode convidar um professor de outra disciplina a fazer parte da sua turma. Então, por exemplo, se você vai realizar um projeto com o professor, isso é muito legal. Foi o que eu fiz no ano passado com 2 professores, né? Eu realizei 2 projetos, um com o professor de matemática e outro com o professor de história. Então, assim, o professor de matemática entrou na minha turma e nós criamos uma atividade interdisciplinar. Então, os alunos tinham, por exemplo, em artes, o Renascimento, as obras do Renascimento, e em matemática, o número áureo. E aí depois eles fizeram uma atividade com esses 2 temas, e aí nós pudemos também, os 2 professores juntos, né, avaliar os alunos. Foi bem interessante. E no caso do professor de História, ele postou lá na minha turma uma atividade, justamente falando, eu estava trabalhando com a obra Pogrom, do artista Lazar Segal, e ele trabalhando a Segunda Guerra Mundial na História. Então, ele postou uma atividade em relação a esses 2 temas, e os alunos iam postando as respostas nos comentários. Automaticamente, tanto eu quanto ele recebíamos isso, então pudemos fazer a avaliação em conjunto, e para o aluno foi um ganho, né, significativo, porque ajudou ele, por exemplo, na fixação dos conteúdos. Foi muito legal também. Então é isso, gente. Esse é um pouquinho do meu trabalho com o Classroom. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que possa ter inspirado professores a utilizar essa plataforma, que é genial, é muito legal mesmo. E é isso. Abraços para todos e até a próxima.